Fala aí, Tricolor, Quintela aqui na área com vocês. Eu sou o Leandro Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902. Rapaz, agora o hype é o técnico, né? Todo mundo falando sobre o técnico do Fluminense, prováveis contratações de treinadores, a galera dando sua opinião, a sua preferência, site do GE cavando o Fernando Diniz, enfim, uma série de informações desencontradas sobre treinadores, e óbvio, aqueles que fazem trabalhos legais, né, os nossos colegas jornalistas, né, comunicadores no geral, enfim. Então, muita gente aí trazendo informação sobre treinador, e a gente tem uma apuração aqui que a gente traz nesse vídeo, mas também os outros casos já apurados que a gente quer debater com vocês aqui, trazer informações sobre possíveis treinadores do Fluminense. Fica aí que o seu Resenha Express está começando, fica com a gente, tem muita informação aqui. É isso aí, galera. Agora pedindo a vocês o carinho aí, para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like. Você está inscrito no canal? Uma pergunta que eu faço a você. Se você não está inscrito, dá uma olhadinha aí. Se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a crescer, ajuda muito a gente a querer produzir cada vez mais conteúdo. É um incentivo a cada dia. Então se inscreve nesse canal, deixa o like, faça esse pequeno gesto aí de carinho com a gente aí. Dá essa moral pra gente. Valeu? Então eu fico aguardando sua inscrição. Galera, Fluminense está no mercado buscando seu treinador e espera até o jogo contra o Bragantino ter o nome definido, ok? Isso aí é informação de domínio público, tá todo mundo vendo em todos os sites e canais possíveis aí, essa informação se encontrar. Esse é o objetivo, apresentar até o jogo contra o Bragantino. E com isso, nomes começam a surgir, né, por aí, inclusive nomes sendo não só cogitados, como oferecidos ao Fluminense. Por exemplo, saiu a informação do Walter Mazzarri, né, treinador italiano, importante lá na Itália, treinador que já foi campeão de Copa da Itália com o Napoli na temporada 11-12, um treinador que não tem grandes conquistas, mas tem o respeito lá do público italiano, é um treinador que já foi jogador de futebol também, é um cara muito bem conceituado lá na Itália. E o Mazzarri, né, foi oferecido ao Fluminense, de verdade, foi oferecido ao Fluminense. Informação trazida, né, pelo jornal O Jogo de Portugal, trouxe essa informação que o técnico foi oferecido ao Fluminense. Além dele, outros nomes, como Renato Gaúcho, o próprio Daí Helman, que é um nome forte, o ex-técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, e, pasmem também, o nome do Fernando Diniz tem ganhado força aí, pelo menos na opinião de alguns, inclusive o GE deu uma cavada aí, né? Colocou lá uma pesquisa dizendo que a maior parte dos votantes lá no GE querem o Diniz, sendo que o voto é aberto para qualquer torcedor. Será que foram torcedores do Fluminense que pediram o Diniz? Fica aí a pergunta, né? A gente vai falar de cada caso aqui, começar aqui sobre o Walter Mazzarri. A gente tem uma informação nesse vídeo, que é uma informação que a gente recebeu, não sei se eu posso dizer exclusiva, porque eu não sei se algum canal já falou sobre essa informação. Se falou, fica aqui os créditos para esse canal, mas eu não vou, então, tratar como exclusiva, porque eu não sei se outros canais falaram, mas é uma informação que eu recebi essa noite. Então, começando aqui, eu vou trazer aqui dados do Walter Mazzarri. Para quem não conhece o Walter Mazzarri, eu acho que é uma oportunidade de ter uma ideia sobre o treinador, e a gente vai abrir aqui o Transfer Market para trazer um pouquinho do Walter Mazzarri para você aqui, ó. É um treinador de 63 anos, tá? É italiano. Ele tem a licença UEFA Pro, que é a principal licença. A formação preferida dele é o 4-3-3, coisa que no Fluminense poderia funcionar. Aí aqui tem um pouco do histórico do desempenho do treinador, né, nas temporadas aí que ele passou no futebol. O último time que ele treinou foi na temporada 23 e 24, o Napoli, na Série A italiana, primeira divisão do campeonato italiano. Ele treinou o Napoli, tá bom? Em 17 jogos. Ok? Então ele foi o treinador do Napoli na última temporada. Aqui ele treinou o Cagliari também, já treinou o Torino, o Watford da Inglaterra, foi um time que ele treinou também em 16, 17, treinou a Inter de Milão na temporada 13 e 14 pela Inter de Milão, enfim, vários clubes, né, a maioria dos clubes pelo futebol italiano. Aí tem aqui mais detalhe, mas o Walter Mazzarri, o que ele conquistou na carreira dele foi apenas um título. Esse troféuzinho que vocês estão vendo aqui é o troféu da Copa da Itália, que ele ganhou com o Napoli na temporada 11-12, que foi
um título muito importante para o Napoli, que resgatou o Napoli para as grandes competições europeias. Então é um treinador que tem uma experiência, tem sim bons trabalhos realizados, não é um treinador de ponta da Itália, mas é um treinador que, para os padrões do futebol italiano, seria ali um top 2, né? Um top 2 de treinador ali na Itália. Para a realidade do futebol brasileiro, ele seria um treinador, podemos dizer, top para a realidade do futebol brasileiro, tendo em vista as práticas que se tem aqui no futebol brasileiro. Então, assim, é um nome que, assim, para um início de temporada, eu acho que seria um nome interessante de apostar. A grande questão é, o Fluminense pode apostar agora? É uma pergunta, né, que a gente faz também. Então, esse é um dos nomes, tá? Outro treinador, e assim, sobre o Mazzarri, é isso aí que a gente tem de informação. Ele foi oferecido ao Fluminense. O Fluminense não fez nenhum contato com o representante do treinador, não fez proposta, não fez sondagem, apenas recebeu uma oferta feita pelo representante do treinador e não se sabe os valores ainda, mas essa é a situação, ok? Um outro nome foi falado aí, notícia trazida pelo jornal Lance, né? Que foi o Jorge Sampaoli. Isso mesmo, o Jorge Sampaoli foi falado também, né? O jornal Lance trouxe essa notícia sobre Jorge Sampaoli. E, galera, o Sampaoli a gente conhece um pouquinho, né? Mas a gente vai trazer para vocês aqui as últimas trajetórias do Jorge Sampaoli como treinador. Assim, o jornal Lance disse que o treinador se colocou à disposição para treinar o Fluminense, né? Ele disse que gostaria muito de ser procurado pelo Fluminense. Ele dizer que gostaria de ser procurado e ele está no radar, tem uma diferença muito grande. Eu acho que o jornal Lance aí cavou uma noticiazinha aí, uma informação aproveitando o hype de treinadores do Fluminense, porque, de fato, eu até procurei apurar essa situação com essa fonte que me passou a notícia que eu vou dar para vocês agora no fim do vídeo. E essa fonte disse que não tem nada. O São Paulo não estaria no foco do Fluminense, é um treinador muito controverso também. Já teve, inclusive, problema com o Ganso, né? Então, acho que não. Eu acho, né? O que vem de Mário, esse pessoal, a gente nunca sabe. Mas eu acho que é pouco provável que o Fluminense tenha interesse no Sampaoli. Tá aí, é um técnico de 65 anos, gosta do 4-2-3-1. E aí, descendo um pouquinho aqui, o desempenho dele na temporada 24-25, antes dele ser demitido, foi pela Liga 1. Né? Teve 8 jogos, 2 vitórias e 6 derrotas. É isso mesmo. E na Copa da França, 2 jogos, uma vitória e uma derrota. Os últimos times de São Paulo, esse que teve esse retrospecto ruim, foi o Rennes, da França. Né? Ele passou também pelo Flamengo, Sevilha, Olympique de Marseille, Atlético Mineiro, Santos, seleção da Argentina também, na temporada 16-17, seleção do Chile na temporada 12-13. Enfim, o Jorge Sampaoli é um técnico com um currículo bem interessante, mas é um técnico muito controverso. A gente está acostumado a ver os problemas, né, que ele arruma nos times que ele passa. A lembrar aí que ele também teve problemas, né? A gente vai lembrar que ele teve problemas aí na passagem dele no Flamengo, né? A passagem dele no Flamengo foi uma passagem muito controversa, uma passagem muito complicada dele no Flamengo. Então, eu acho que para ter problema num momento como esse, que a gente precisa de solução, não tá longe de ser o melhor caminho tentar trazer o Jorge Sampaoli. Pelo menos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que é um treinador que não iria facilitar o ambiente. A gente está precisando de treinadores que possam facilitar o ambiente, né? Porque problema, a gente já está cansado de problema, a gente já tem muitos problemas e a gente precisa de alguém que não arrume mais problemas, né? E a gente sabe, galera, o Sampaoli, ele é um cara que ele tem problemas de relacionamento, ele tem uma série de problemas e a gente já está acostumado com esses problemas que o Sampaoli arruma. No Flamengo ele arrumou problema, enfim. Então acho que não é um treinador, na minha opinião, para o momento do Fluminense, tá? Não estou aqui questionando se é um bom treinador, se não é um bom treinador. Tem lá na beira do campo lá um caso à parte, um personagem à parte, mas eu não traria o Jorge Sampaoli, não. Ok? Vamos para o próximo nome que está sendo ventilado também, que é o nome de Odair Hellmann, tá? Galera, volto a falar também. Procurei apurar a possível contratação de Odair Hellmann pelo Fluminense, tá? Tá aí Odair Hellmann. E a informação que eu obtive sobre Odair Hellmann é o seguinte: é um treinador que o Mário tentou na última janela. Isso é um fato. O Mário tentou.
o Odair Hellmann na última janela. Isso aí não é historinha, não. Isso aí é um fato, como gosta de falar o presidente do Fluminense, público e notório. O Odair foi procurado. Então, se ele foi procurado na última janela, eu pergunto a vocês, por que ele não seria procurado agora? Aí você vai falar, pô, Quintela, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, a gente não pode confundir, porque lá foi uma situação específica, não quer dizer que agora vai ser isso, ok. Concordo com você, que não quer dizer que vai buscar, mas é um treinador que, se aparecer no Fluminense, a gente tem que estar preparado para isso. Eu também não obtive informação, a pessoa que me deu a informação, que eu vou dar já já para vocês, a única coisa que ela disse para mim foi o seguinte, Quintela, Odair é um nome que, se aparecer no Fluminense, pode aparecer no Fluminense, sim, porque é um cara que é amigo do Mário, sempre está em contato com o Mário Bittencourt, sempre esteve próximo ao Fluminense, a saída dele não deixou rusga no time, naquela época, porque o Fluminense ganhou um bom dinheiro da quebra da multa rescisória, então ele é visto com um bom nome, sim, pela diretoria do Fluminense, mas isso não quer dizer que ele vai ser contratado. E uma coisa para vocês, galera, ele não está, nesse momento, no hype para ser o contratado. Essa aqui é a informação. O Fluminense não está em contato com o Odair Hellmann, não fez proposta para o Odair Hellmann até o presente momento, porque o Fluminense tem outra prioridade. E essa outra prioridade a gente vai falar agora, ok? Não é o Odair Hellmann a prioridade do Fluminense no momento. Isso quer dizer que ele não vai ser contratado? Não. Quer dizer que ele não é prioridade no momento. Mas se as coisas não acontecerem, ele pode ser a prioridade. E aí, segundo o PVC, né, Paulo Vinícius Coelho trouxe ontem, o Fluminense prioriza a contratação de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é a prioridade, seria a prioridade do Fluminense para esse momento, segundo o PVC. O presidente Mário Bittencourt estaria disposto a fazer uma sondagem pelo treinador, uma oferta pelo treinador. Tem oferta? Não tem oferta no momento, tá, galera? Mas sim, o Fluminense já contatou os representantes do Renato para saber qual seria a pedida do Renato para vir para o Fluminense. Isso é um fato, ok? Mas, apesar disso, a informação que eu obtive, não o PVC, ontem à noite, dá conta de que o preferido do Fluminense para esse momento seria o Dorival Júnior, galera. O preferido seria o Dorival Júnior. O Fluminense aguarda resposta dos representantes do Dorival Júnior para saber se ele estaria disposto, isso é só o início de uma conversa, para saber se ele estaria disposto a treinar o Fluminense. Então, a situação que envolve o Dorival Júnior é essa. Se eu tivesse que dizer para vocês hoje assim, quem está mais próximo do Fluminense hoje? Eu diria que o Dorival Júnior estaria mais próximo do que o Renato Gaúcho, tá? Mas ambos os técnicos são a prioridade do Fluminense. O Fluminense vai tentar ou um ou outro, ou o Dorival ou o Renato Gaúcho. Não sendo possível o Dorival e o Renato Gaúcho, o Fluminense vai buscar alternativas, ok? Isso aí é o que trouxe o PVC, e é o que a gente apurou ontem e confirmou. O Fluminense realmente está buscando, inclusive já contatou representantes do Renato para ouvir a proposta do Renato, e agora está aguardando a resposta dos representantes do Dorival, porque há uma questão se o Dorival pretende trabalhar agora, depois da dispensa da seleção brasileira, que com certeza é algo que tem um impacto na vida do treinador. É um sonho para os treinadores brasileiros treinar a seleção nacional, e aí o cara treina, né, poucos jogos e é demitido. É um peso também para o treinador, é uma pancada pesada, e o treinador, ele sente, né? Então, emocionalmente, ele pode não estar no melhor momento para querer aceitar aí uma proposta do Fluminense. Mas é o Dorival o cara para o momento, e o Renato seria aí uma segunda opção, segundo o PVC e segundo algumas informações que eu apurei ontem à noite. Agora, vamos para a informação do canal mesmo. A informação que a gente quer. Desculpa que caí aqui. A informação que a gente queria trazer hoje para vocês. Vamos para a informação que a gente queria trazer hoje para vocês aqui, ok? Fernando Diniz, né? Se a gente acabou de dizer para vocês que o Fluminense prioriza o Dorival Júnior e o Renato, logo, Fernando Diniz não estaria aí entre os treinadores, não estaria entre a opção que o Fluminense buscaria para esse momento, correto?
Só que a informação que eu trago para vocês é o seguinte. Informação passada para mim ontem à noite. Não sei se alguém já deu essa notícia, porque eu não consegui ver os demais vídeos. Não vou tratá-la como exclusiva, então, por conta disso. Comenta aí, coloca no comentário se alguém falou sobre essa notícia também. Mas a informação que essa fonte me passou ontem, que eu falei para vocês, foi o seguinte. Eu perguntei sobre o Diniz, e essa fonte é o seguinte. Quintela, não há a menor condição do Diniz aparecer nesse momento no Fluminense. Não há a menor condição. Ou seja, não adianta se preocupar com o Diniz agora, né? Os que não querem o Diniz ou os que querem o Diniz, porque o Diniz não é possível nesse momento o Diniz ser contratado pelo Fluminense. E a informação foi muito simples. Ficaram cicatrizes internamente no Fluminense, cicatrizes para a diretoria, cicatrizes para o próprio Diniz. Além disso, o momento pede um treinador que tenha um trabalho mais consistente e sólido e que tenha a possibilidade de trazer resultado de forma mais rápida. Não há tempo a perder com um trabalho, não há tempo a se esperar de um trabalho, não há como o treinador que chegar tentar implementar métodos não convencionais. Então, a chance do Diniz ser técnico do Fluminense hoje beira zero. Óbvio que o futebol é uma caixa de surpresa, as coisas podem acontecer do nada, mas o Mário está muito preocupado com essa contratação do técnico, porque é ano eleitoral, galera. É ano eleitoral. O Mário Bittencourt não iria também, isso é um outro aspecto. Estou citando aqui 3 aspectos até agora dos motivos pelo qual o Diniz não está no foco da diretoria do Fluminense. Um outro aspecto que é importante colocar aqui é a questão política. O Diniz divide a torcida do Fluminense. Eu iria até mais longe, eu acho que hoje ele nem divide mais. Você tem ali um grupo ali de sei lá, é difícil falar percentualmente, mas um grupo muito pequeno de torcedores do Fluminense que ainda queriam ver o Diniz agora no Fluminense. Embora tenha muita gente que gosta do Diniz, que acredita que o Diniz possa ser ainda um grande treinador, a maioria da galera torce para o Fluminense, não torce para o Diniz. É tricolor. Então sabe que esse momento agora, a vinda do Diniz, poderia ser catastrófica. Então o momento é de ter um trabalho que traria resultados mais rápido e que não dividiria o torcedor. Que seria, não sei se uma unanimidade com o torcedor, mas que pelo menos teria menos conflitos por parte da torcida. Então o Diniz ele traria um racha. Ele traria ainda mais animosidade para um momento do que a gente precisa de calma. Então, o Diniz não está no foco da diretoria do Fluminense, gente. O Diniz não vai ser contratado pelo Fluminense, a informação que eu recebi ontem à noite. Não sei se alguém já deu essa informação, então não vou tratá-la como exclusiva. Mas é a informação que eu recebi. Quintela, esquece Diniz. A diretoria não vai contratar Diniz, não vai fazer oferta por Diniz. Isso não está sendo cogitado. Então, essa é a informação. Para a galera que está aí brigando por causa do Diniz, parem com a briga. Não tem mais a possibilidade, segundo essa informação que eu obtive, do Diniz ser contratado pelo Fluminense para esse próximo ciclo. Ok, galera? E eu vi até o GE cavou lá, colocou que a torcida queria. A gente fez uma enquete aqui ontem. A enquete ficou assim, Luiz Castro, 32%, Renato, 27%, Dorival, 23% e o Diniz com 17%. O Renato ficou até na frente do Dorival. Entendeu? E inclusive a gente botou também quem a torcida não queria. A maioria botou que não queria nenhum dos 3 que foram citados, mas Diniz também tem uma média alta de 25%, maior até que o Odair, para não ser contratado. Então, assim, é a informação que eu tenho de momento. Diniz não está na pauta, não é o treinador, não é cogitado para ser treinador do Fluminense, e hoje Dorival está na frente. Esse foi o Resenha Express. Surgindo mais informação, a gente estará aqui, galera. Saudações tricolores, fiquem com Deus. E hoje, 21 horas, tem bate-papo tricolor. Aguardo vocês aqui para o nosso bate-papo de toda segunda-feira. Valeu!